Olá, meu nome é João Ricardo. E o meu nome é Alice Laíla. E este é o episódio número 85 do podcast da DCC. Essa semana teremos novamente 7 blocos. Lembrando que vamos deixar todos os links das notícias no site da Proce, que você pode acessar a partir da descrição deste episódio. Então vem conosco para muita notícia e informação. Bloco número 1, notícias nacionais e internacionais. Guerra na Ucrânia coloca em risco bens culturais e preocupa entidades mundiais ligadas à memória. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia na semana passada, cada dia de guerra também é um dia de preocupação para o povo ucraniano e para o resto do mundo em proteger os bens culturais daquele país. Não há registro, por enquanto, de prejuízos significativos em prédios culturais importantes como a Filarmônica de Kiev, a Academia Nacional de Música Tchaikovsky e a Biblioteca Nacional Parlamentar. Mas na tarde da última terça-feira, o ataque russo que destruiu a principal torre de transmissão de rádio e TV da capital de Kiev, por pouco não atingiu Babi Yar, memorial do Holocausto localizado próximo ao local onde fica a antena. No domingo, o Ministério de Relações Exteriores ucraniano divulgou um comunicado afirmando que 25 obras da pintora Maria Primachenko, uma das artistas mais famosas do país, estavam em risco por conta de um incêndio no Museu Ivan Kivy, causado supostamente em decorrência do conflito. Mundo da arte cancela shows e exposições em resposta à invasão russa da Ucrânia. Cortinas de palcos estão se fechando, exposições de artes estão sendo interrompidas e artistas substituídos. Ao longo da última semana, grande parte da comunidade artística e cultural em todo o mundo, incluindo na Rússia, reagiram à invasão da Rússia, cancelando shows e pressionando as instituições de arte do país. Embora grande parte do foco venha se voltando para sanções destinadas a prejudicar a economia da Rússia, a influência cultural do país também está sendo cortada. A Rússia não será mais representada em grandes eventos internacionais como a Bienal de Veneza e a competição televisionada de música, a Eurovision. O Festival de Cinema de Cannes afirmou em um comunicado no dia 1º que banirá delegações oficiais da Rússia em seu festival de 2022, a menos que o conflito na Ucrânia termine. Spotify fecha escritório e PayPal deixa de aceitar novos usuários na Rússia após invasão à Ucrânia. O Spotify informou no dia 2 que seu escritório na Rússia ficará fechado por tempo indeterminado. Os sites Variety e Pitchfork afirmam que, apesar da decisão, o serviço ainda estará disponível no país. A Rússia determinou em julho de 2021 que as plataformas com mais de 500 mil usuários diários no país abram escritórios locais. O serviço de streaming foi um dos poucos que cumpriu a medida, com prazo até março, mas agora voltou atrás. Já o PayPal afirmou nesta quarta-feira que deixará de aceitar novos usuários na Rússia. O serviço, criado nos Estados Unidos, já havia bloqueado alguns usuários e bancos russos por conta de sanções do governo americano e de outros países após a invasão à Ucrânia. Oscar 2021 anuncia filmes que poderão ser votados pelo público em iniciativa inédita. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood revelou nesta terça-feira, dia 1, os 10 filmes que poderão ser votados pelos fãs no Twitter. A iniciativa é inédita e vai celebrar o filme mais votado durante a cerimônia que acontece no dia 27 de março. A votação encerrou na quinta-feira 3 pelo Twitter com a hashtag OscarsFanFavorite. Não se sabe se o escolhido ganhará uma estatueta ou uma menção honrosa. Campanha no YouTube combate preconceito entre gerações e o envelhecimento. Uma campanha no YouTube e nas redes sociais quer responder uma das maiores crises de identificação entre gerações e quebrar a barreira entre o público jovem e aqueles mais maduros. No filme Encontro com o Tempo, a produção mostra o encontro de pessoas com seus possíveis eus, do passado e do futuro, por meio de smartphones. A narrativa trata o assunto de maneira leve, sensibilizando sobre o preconceito contra o envelhecimento. Ao longo do filme, os participantes trazem reflexões pessoais, não roteirizadas, sobre as aflições de cada fase da vida e a importância de valorizar o momento. A emoção é marcante principalmente na troca de palavras de conforto e conselho entre os eus, que sentem a pressão das incertezas do futuro, assim como os arrependimentos do passado. TV Cultura exibe Brasil Jazz Sinfônica com Hermeto Pascoal, Hamilton de Holanda e Arismar do Espírito Santo. Nesse domingo 6, a TV Cultura exibe uma nova apresentação da série Encontros Históricos, em que o Brasil Jazz Sinfônica se une a grandes nomes da música popular brasileira. Dessa vez, a orquestra recebe Hermeto Pascoal, Hamilton de Holanda e Arismar do Espírito Santo, com a regência de João Maurício Galindo. Apresentado por Chris Matsuda, o concerto inédito é exibido a partir das 20 horas. A apresentação na Sala São Paulo também conta com Fábio Pascoal na percussão e André Marques no piano.
E no repertório, canções como A Geisha, Cupim do Sol, Onírica, Chorofado, Machixe Samba Groove, Suíte do Som da Imagem, Bebê, O Som do Sol e Brasil Universo. Na penúltima notícia deste bloco, o Brasil tem 382 projetos de incentivo à leitura, mas falta apoio governamental, afirma a pesquisa. Não dá para pensar em educação de qualidade e acesso à cultura sem o hábito da leitura. Entretanto, profissionais e voluntários que atuam para incentivar essa prática esbarram na falta de apoio. Segundo a pesquisa Brasil que Lê, divulgada ontem, há no país 382 projetos de estímulo à leitura. Mas, apesar de o Plano Nacional do Livro e da Leitura ter sido aprovado em 2019, essas iniciativas não recebem recursos do governo federal. Quase 40% dos projetos são bancados pelos próprios voluntários. Na última notícia deste bloco, 2022, musical da HBO Max terá Elza, Caetano, Ludmilla e mais. Chico Buarque, Ludmilla, Gilberto Gil, Racionais, Elza Soares, Paralamas e muitos outros representantes das mais diversas vertentes da música brasileira estão no musical 2022, produzido pela HBO Max e que teve seu trailer divulgado ontem. Com estreia prevista para o dia 11, o programa em 3 atos homenageia os 100 anos da Semana da Arte Moderna de 1922 e foi concebido por Monique Gardenberg. Bloco número 2, notícias estaduais, regionais e locais. O Parque Estadual de Monte Alegre é escolhido como um dos 25 patrimônios mundiais. O Parque Estadual de Monte Alegre, no Pará, foi escolhido como um dos 25 patrimônios mundiais a serem apoiados pelo 2022 World Monuments Watch. O anúncio aconteceu na tarde do dia 1 de março. Realizado a cada 2 anos pelo Fundo Mundial de Monumentos, a escolha é voltada a espaços com valor patrimonial extraordinário que enfrentam desafios urgentes. O projeto Vila Limpa abre programação de aniversário de 264 anos de Alter do Chão do Pará. A Vila Balneária de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, completa 264 anos no domingo, dia 6. E para celebrar a data, atividades de cultura, saúde, lazer, educação e cidadania serão realizadas pela Prefeitura sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura e do Conselho Comunitário. A primeira ação foi o projeto Vila Limpa da manhã da quarta-feira. O projeto intensificou os serviços de limpeza, coleta de lixo, poda de árvores, retirada de entulho, roçagem, entre outros. Boto Rosa e Tucuxi farão apresentações culturais em Alter do Chão. Em um novo formato sem perder a essência e a grandeza das apresentações, este ano as apresentações do Boto Cor-de-Rosa e do Tucuxi serão realizadas em formato de transmissão ao vivo pela TV Cultura. O evento será realizado no dia 5 de março, no Galpão das Artes Boto Rosa de Alter do Chão, a partir das 22 horas, e contará com a presença de patrocinadores, instituições afins e autoridades do município e do estado. A transmissão também contará com apresentações culturais locais nos intervalos de cada boto e terá participações dos carimbozeiros Mestre Osmarino Kumaruará, Mestre Silvão Galvão, Roberto Banzeiro, Carol Poderoso e Mestre Chico Malta. Santarém tem programação especial em homenagem ao Mês da Mulher. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, em parceria com o Centro de Referência Especializado em Atendimento à Mulher, Maria do Pará, realizam em Santarém, oeste do Pará, uma programação especial dedicada ao Mês da Mulher, com palestras informativas, atividades e homenagem. A programação especial para este ano tem como lema Mulher, símbolo de força e determinação, por isso merece amor e valorização. O objetivo é mobilizar e sensibilizar a população sobre a valorização da mulher. Folia e Ecologia. Bloco Sol no Mapiri que tinha no bairro do Mapiri, em Santarém, usa a alegria do carnaval para conscientizar sobre a preservação dos lagos do Mapiri e do Papucu. No bairro do Mapiri, zona norte de Santarém, a alegria e o festejo se tornam ainda mais contagiantes quando unidos à temática ecológica da preservação dos lagos, que em um certo momento da história do bairro foram fontes de sustento e subsistência, e hoje sofrem com as mazelas do desenvolvimento desenfreado. O bloco de rua mostra como a folia pode se unir à preservação e conscientização da população para olharem com atenção à manutenção e ao cuidado com um dos bens mais preciosos da cidade de Santarém. O projeto Irupari da UFOPA oferece oficina teatral formativa. No próximo sábado, 5 de março de 2022, o projeto Irupari, grupo de teatro da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, oferece aos interessados em arte cênica a oficina teatral Mimesis Corpórea. A oficina será realizada no espaço de formação cultural da UFOPA, situado na unidade Rondon de Santarém, das 9 às 13, e será ministrada pela artista Jéssica Miranda, integrante do projeto. A inscrição é gratuita e são oferecidas 15 vagas para pessoas a partir dos 16 anos de idade. Haverá certificação de 4 horas.
Bloco número 3, editais, inscrições e eventos. 21ª edição do concurso Lusófono da Trova. Estão abertas até o dia 31 de maio de 2022 as candidaturas à 11ª edição do concurso Lusófono da Trova. A iniciativa fomenta a escrita e a ilustração criativa e divulga autores de língua oficial portuguesa. O prêmio Matilde Rosa Araújo premia o autor do melhor conto com 2.500 euros e ainda há o prêmio de melhor ilustração no valor de 2.000 euros. O concurso Lusófono da Trova é dirigido a maiores de 18 anos, naturais, naturalizados ou estrangeiros devidamente legalizados, com residência comprovada há mais de 2 anos num dos países da comunidade de língua portuguesa, com ou sem livros publicados. Concurso de contos e crônicas de Ourinhos nacional e gratuito até o dia 20 de 4 de 2022. Quinto concurso de contos e crônicas da cidade de Ourinhos visa fomentar, divulgar e prestigiar a produção literária. Para essa edição serão aceitas inscrições de autores residentes no Brasil em 2 categorias: jovens até 18 anos e adultos acima de 19 anos. As inscrições serão realizadas de 20 de fevereiro a 20 de abril de 2022. Chamada para a segunda Antropologia de Poesia Retrô, edição Denise Cervegnini. Poesia Retrô é um blog coletivo fundado por Romeu Werneck e Gabriel Humbiger em 2009 com o intuito de promover revivalismo literário. Para a antologia não haverá tema, mas exige-se que os textos estejam em estilo retrô, em formas fixas ou não. Os textos devem ser enviados por arquivo Word até o dia 30 de abril de 2022. Bloco 4. Cinema, TV, streaming e agenda cultural. Bullet Train. Novo filme de ação com Brad Pitt ganha primeiro trailer. A Sony Pictures lançou, nesta quarta-feira, dia 2, o primeiro trailer oficial de Bullet Train, thriller de ação estrelado por Brad Pitt. O vídeo mostra cenas eletrizantes que são protagonizadas dentro de um trem-bala. O longa-metragem se passa em uma viagem entre Tóquio e Morioka, no Japão. De acordo com a sinopse oficial, 5 assassinos que estão a bordo do trem descobrirão que suas missões têm algo em comum. Fullmetal Alchemist. Edward enfrenta Scar em trailer do novo live action. O filme live action de Fullmetal Alchemist ganhará 2 novas sequências em 20 de maio e 20 de junho deste ano. As produções ganharam seu primeiro trailer e nas imagens vemos novos homúnculos e uma batalha feroz entre Edward, Elric e Scar. Epic Games anuncia a aquisição da plataforma de música Bandcamp. Através de um comunicado, a Epic Games divulgou no dia 2 que comprou os direitos da Bandcamp, uma plataforma de música online destinada para a divulgação de conteúdos de artistas independentes que desejam vender suas produções. A aquisição foi anunciada nas redes sociais da Bandcamp e no blog das duas empresas. O cofundador e CEO da plataforma, Ethan Diamond, disse que está se juntando à Epic para expandir internacionalmente e impulsionar o desenvolvimento da Bandcamp através de novos recursos. Vamos agora para as estreias do cinema da semana. Essa semana estreou nos cinemas o filme do Batman, que é a principal estreia. Com Robert Pattinson no papel título e Zoe Kravitz como Mulher Gato, o longa tem ar de trama policial e transforma o normalmente cômico vilão Charada num assassino em série. Numa pegada completamente diversa, vem da França Pequena Mamãe, um drama de realismo fantástico visto pela ótica de uma menina de 8 anos. E não se deixe enganar pelo título clichê em português, pois o filme, no ritmo da vida, mistura comédia e drama ao tratar da relação entre a drag queen e sua avó. Depois das estreias do cinema, vamos para a nossa agenda cultural. Entre os dias 7 e 14 de março, a editora Boitempo realiza uma série de debates em torno do Dia Internacional da Mulher, com a participação de pesquisadoras como Eunice Ostrensky e Maria Lígia Quartim de Moraes. Antes, nesta sexta, a filósofa Isabel Loureiro oferece uma palestra sobre a intelectual e revolucionária Rosa Luxemburgo. A Pinacoteca de São Paulo disponibilizou cerca de 10.000 itens e obras de arte de seu acervo para consulta online, em um sistema reformulado. Entre os filtros disponíveis para pesquisa estão os relativos ao suporte, ou seja, pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeo, gravura, performance e instalação. Ao longo de março, 7 instituições culturais europeias com sede brasileira se unem ao Sesc para exibir novas produções de Alemanha, Bélgica, Brasil, Dinamarca, França, Itália, Reino Unido e Suíça. A programação da mostra Futuros Presentes Cinema Europeu é gratuita. Obras de Bach, Mozart, Beethoven e Wagner estarão no concerto para a juventude que a Filarmônica de Minas Gerais transmite neste domingo sob a regência de José Soares. O Itaú Cultural estreia neste domingo seu palco virtual Ancestralidades, iniciativa mensal que promete levar novas produções afro-brasileiras aos canais do Instituto. O espetáculo Protagonistas, idealizado e dirigido por Ricardo Rodrigues, abre a programação e fica disponível no YouTube até o dia 27.
Direto de seu salão nobre, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage transmite na segunda uma aula aberta da artista Annabella Geiser sobre as relações entre corpo e cartografia na sua produção. Na quinta, o historiador Luiz Antônio Simas conversa com Sérgio Burgi e Martim Passos, na área de fotografia do Instituto Moreira Salles, sobre o acervo da plataforma Imagining Rio, desenvolvida pelo IMS com a Universidade de Rice e apoiada pela Fundação Getty. Vamos agora para o quinto bloco com o Momento Reflexão. O título do texto é Das Páginas para as Telonas, um pouco mais sobre as adaptações cinematográficas de livros. Este texto é de Júlia Custódio, em Jornalismo Júnior. As adaptações cinematográficas de livros reúnem o melhor dos dois mundos, as narrativas fantásticas da literatura e os recursos audiovisuais da sétima arte. São nelas que diversos personagens queridos ganham rosto, universos inteiros constroem sua forma e histórias ganham cada vez mais alcance. Harry Potter, Crepúsculo e Percy Jackson são alguns exemplos dos diversos mundos que ganharam formatos nas telonas e conquistaram fãs ao redor do mundo. No entanto, essas adaptações, principalmente as destinadas ao público jovem, recebem diversas críticas e, conforme os anos, mudaram muito seu estilo mercadológico. Como a grande maioria das adaptações são produzidas sobre livros best-sellers, as expectativas dos estúdios são tão altas para a bilheteria quanto as dos fãs para ver a trama nos cinemas. É por isso que, na maioria das adaptações, as principais críticas dos espectadores leitores giram em torno do nível de fidelidade com a história original. Ao ser questionada sobre qual livro adaptado para filme é mais diferente da história original, Rafaela Lobão Chagas, estudante e administradora de um bookgram, responde de prontidão, abre aspas, já me veio uma adaptação na cabeça, Percy Jackson, fecha aspas. Apesar de ter muito carinho pela história, ela diz que os filmes deixaram muitas coisas de fora e mudaram muitas outras em relação ao livro. Assim como Percy Jackson, citado por Rafaela, A Bússola de Ouro, O Hobbit, Os Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos e Divergente se juntam à fila das adaptações mais infiéis de livros para o cinema e que foram esquecidas pelos espectadores. As adaptações cinematográficas de livros são assistidas pelos leitores e, também, por públicos que nunca tiveram contato com a história original. Assim, as adaptações podem servir como propaganda positiva, ou não, dos livros. Por isso, Rafaela afirma que uma boa adaptação é indispensável para que as pessoas se interessem pelas histórias do jeito que elas originalmente são, uma vez que pode estimular a leitura. Para ela, uma solução é fazer animações, séries e minisséries, já que um filme tem tempo limitado e nunca vai conseguir captar 100% da essência de um livro. Em entrevista ao Cinéfilos, Bia Góes, roteirista e professora, aponta que, às vezes, os erros nas adaptações não são de quem produz o filme, mas da expectativa dos fãs em encontrar exatamente a história do livro. Abre aspas. Não dá para deixar 100% igual e nunca é a pretensão do roteirista deixar 100% igual. Impossível. Justamente porque no livro você consegue ter um desenvolvimento muito maior de detalhes e subtramas, o que em um filme é mais difícil para dar tanto destaque, fecha aspas, diz ela. Ainda segundo ela, filme e livro possuem estilísticas muito distintas, relacionadas com os aspectos visuais e auditivos, além do tempo de cada um. Personagens, falas, cenários e situações demoram páginas para serem descritos em livros, e o leitor pode passar horas ou dias lendo os detalhes e histórias. Por outro lado, a maior preocupação dos filmes é a história central, já que dispensa descrições devido às informações audiovisuais que são prontamente oferecidas, possui tempo limitado e tem que prender a atenção dos espectadores. Por isso, tramas menores são excluídas e modificadas. Abre aspas. O livro tinha uma subtrama. Essa demora 3 capítulos porque nela tem uma peça que o protagonista precisa para resolver a trama principal. Então o roteirista pensa em alguma forma do personagem conseguir essa peça, que não seja por meio dessa subtrama. É aí que os fãs do livro vão à loucura. Falam que isso é um absurdo, que o original era muito mais legal, e realmente era muito mais legal, mas a distribuidora não autorizou, senão o filme ia ficar com 3 horas e meia, e ninguém quer assistir a um filme de 3 horas. Fecha aspas, exemplifica Bia. Contudo, além das limitações técnicas e narrativas dos filmes, é preciso levar em conta os pedidos, restrições e ordens dos estúdios, que muitas vezes barram elementos dos livros. O primeiro critério para a produção de adaptações não é a relevância da história, mas sim o interesse do público nela. Por isso, os estúdios, canais e distribuidoras colocam ou retiram os aspectos que podem ou não agradar o público em nome do retorno financeiro. Por consequência, a grande maioria é baseada em best-sellers, o que pode indicar mais chances dos números de bilheteria serem elevados. Está gostando do texto? Essa reflexão ainda continua, mas nós aqui no podcast vamos parar agora. Para que você possa ler o texto completo, deixaremos o link na descrição do episódio. Vamos agora para o 6º bloco com o Momento Poesia. A poesia de hoje é denominada Musa Impassível e foi escrita por Francisca Júlia da Silva, publicado no livro Mármores, 1895. Musa, um gesto sequer de dor ou de sincero. Luto, jamais te afeia o cândido semblante, diante de um Jó
conserva o mesmo orgulho, e diante de um morto, o mesmo olhar e sobrancelho austero. Em teus olhos não quero a lágrima, não quero. Em tua boca, o suave e idílico descante. Celebra, ora, um fantasma anguiforme de Dante, ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero. Dá-me o hemistíquio douro, a imagem atrativa, a rima cujo som de uma harmonia crebra. Cante aos ouvidos d'alma a estrofe limpa e viva. Versos que lembrem com seus bárbaros ruídos, ora o áspero rumor de um calhau que se quebra, ora o surdo rumor de mármores partidos. Ó musa, cujo olhar de pedra que não chora, gela o sorriso ao lábio e as lágrimas estanca. Dá-me que eu vá contigo em liberdade franca, por esse grande espaço onde o impassível mora. Leva-me longe, ó musa impassível e branca, longe, acima do mundo, imensidade em fora, onde chamas lançando ao cortejo da aurora, o áureo plaustro do sol nas nuvens solavanca. Transporta-me de vez, numa ascensão ardente, à deliciosa paz dos olímpicos lares, onde os deuses pagãos vivem eternamente, e onde num longo olhar eu possa ver contigo passarem, através das brumas seculares, os poetas e os heróis do grande mundo antigo. Para fechar o nosso podcast, vamos para o nosso bloco 7 com as dicas culturais. Hoje nós temos 2 dicas culturais que na verdade são uma série de dicas, né? A primeira é sobre filmes de carnaval para a saudade ou para curar a ressaca. Então, na nossa primeira dica, trouxemos uma lista com longas, históricos, documentários e também ficções leves e até de suspense. São todos filmes disponíveis no streaming, para matar a saudade da folia do carnaval, diretamente do conforto do seu sofá. Confira o link da lista na postagem no site da Proce. A segunda dica cultural também é uma dica com vários filmes. Na verdade, são 3 filmes brasileiros na Netflix que farão você enxergar o cinema nacional com outros olhos. Quem quiser conhecer as ideias que imaginam o futuro do Brasil, já pode ir à Netflix para vê-las em forma de filmes. O cinema brasileiro goza injustamente de baixo prestígio, mas 3 obras são traduções dos horizontes políticos e estéticos em disputa no espaço público. São elas Tropa de Elite, de 2007, de José Padilha, Que Horas Ela Volta, de 2015, de Ana Mui Laert, e Branco Sai, Preto Fica, de 2014, de Adirley Queiroz. Elas criam alegorias potentes sobre o que pode vir a ser o país, de maneira positiva ou negativa. Essas foram nossas dicas de hoje, este foi o nosso episódio da semana. Espero que estejam todos e todas bem e com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau.